E o Bitcoin começa a semana subindo forte, já na segunda-feira com mais de 4% de alta. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que está indicando que ele pode subir ainda mais. Também vou atualizar a análise de dados macroeconômicos. Hoje tivemos alguns dados sendo divulgados e amanhã também teremos. E também vou atualizar a análise de sentimento e comentar sobre algumas altcoins que eu venho falando aqui. E comentei ontem, né? Uma delas é a Radix aí, que está subindo 15% hoje, tá? Vou atualizar a situação da análise gráfica dessas criptomoedas, mas antes, pessoal, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar o seu comentário aí embaixo, se quiser que eu analise alguma criptomoeda, eu vou responder todo mundo em breve. Estou precisando de um pouco de tempo para isso, mas eu vou responder todas as moedas que me pediram para analisar. E, galera, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, não deixem de seguir, porque lá as novidades chegam rápido, eu mando as coisas lá com muito mais agilidade, beleza? Então vamos aí falar da situação do Bitcoin, o que está acontecendo hoje. Tainan, Bitcoin está subindo. E agora, será que a gente consegue romper esse topo histórico? É disso que nós vamos falar aqui. E galera, olhem isso daqui, tá? Como eu havia comentado ontem de noite, o Bitcoin tinha formado ali no final de semana um ombro, cabeça, ombro invertido, com alvo ali na região dos 69.300 dólares. Tá? O Bitcoin ele não só bateu no alvo, como também continuou subindo, tá? O ombro, cabeça, ombro invertido geralmente é um padrão de reversão, né? Como muitas pessoas conhecem. E o alvo estava ali na região dos 69 mil dólares. Bitcoin foi lá nos 69 mil dólares, passou. E nesse de passar, o Bitcoin acabou formando um padrão gráfico aqui, conhecido como fundo duplo, tá? Eu havia alertado ontem que se ele fosse buscar o alvo desse ombro, cabeça, ombro invertido, ele ia abrir espaço para mais altas, porque ele formaria um fundo duplo. E formou esse fundo duplo e o alvo para o Bitcoin agora está lá na região dos 74 mil dólares, meus amigos. Pois é, tá? Isso aqui é o que a gente tem agora, tá? Bitcoin dando sinais aí de que pode subir ainda mais nos próximos dias ou horas, talvez, né? Só que assim, essa subida de hoje foi muito forte, tá? O mercado subiu praticamente reto, então eu não descartaria a possibilidade de uma correção. Então se vocês verem o Bitcoin voltar ali nos 69 mil dólares, não se assustem, tá? Esse tipo de movimento é comum e no mercado ele é conhecido como pullback. Normalmente o mercado ele não sobe reto, né? E nem cai nem sobe reto. Ele vai fazendo esses movimentos aqui de pivô, de alta e de baixa ali nos movimentos da tendência, tá? Então, se ele corrigir aqui até os 69 mil dólares, está tranquilo, não vai descaracterizar esse fundo duplo e vai continuar com essa projeção ali na região dos 74.700 dólares aproximadamente, tá? Tem que atualizar também sobre a operação de trading que eu iniciei na quinta-feira. Quem assistiu o meu vídeo da semana passada, na quinta-feira, deve ter visto a operação de trading que eu iniciei no Bitcoin, né? Eu deixei detalhes aqui do que eu iria fazer. Minha entrada nessa operação, pessoal, foi lá nos 65.500 dólares, tá? Aqui nessa região mais ou menos, na semana passada. E eu deixei uma outra ordem de entrada, eu iria aumentar a posição se o Bitcoin tivesse caído ali para 61 mil dólares, tá? Só que ele não caiu ali no final de semana até 61, ele foi perto, né? Foi lá no 62, 63, mas não foi no 61. E meu stop estava ali na região dos 59 mil e poucos dólares, tá? O que eu fiz hoje? Eu subi, esse stop, se eu não me engano, estava 59.200, subi meu stop para o preço de entrada, tá? Então, meu stop agora está lá nos 65.500 dólares, que foi a entrada aí da semana passada, e realizei um terço do lucro ali em 69 mil, e na verdade foi 68.900 e alguma coisa, tá? 980 dólares, se eu não me engano, que é onde estava aí o meu alvo 1, tá? Então realizei um pouco de lucro ali perto dos 69 mil, porque eu não sabia se o Bitcoin iria conseguir passar 69 mil, é uma resistência, e agora o meu outro alvo está aqui em cima, e tem um alvo também lá na região chegando ali nos 80 mil dólares, tá? Então agora restam mais dois alvos. Se acontecer de uma hora para outra de o Bitcoin perder força e não conseguir subir, o pior que pode acontecer é ele voltar no meu preço de entrada, eu já vou ter realizado o lucro aí, vendido uma parte ali do que eu comprei no 65.500 lá perto dos 69. E se ele voltar, meu stop vai estar no preço de entrada, então a operação ainda vai ser encerrada com pequeno lucro, tá? Então, aqui agora eu posso surfar essa tendência de o Bitcoin buscar os 80 mil dólares tranquilamente, sem medo de perder nada, e posso até abrir outra operação aí nos próximos dias. Se eu for abrir, eu compartilho aqui nos meus vídeos, tá? Então, essa é a operação aí que segue, que eu sigo no Bitcoin, né? Não tenho outra operação no Bitcoin, tá? Eu tô
mais de olho nas altcoins, elas é que estão me chamando a atenção. E a gente tem que comentar também sobre o mercado americano, né, galera? A gente sabe que ele dá a direção aí para as bolsas das criptomoedas. E hoje foi um dia estranho, né? O Bitcoin subindo bastante, o SP500 com desempenho ruim. Ele, na verdade, fechou em queda no dia, né? E isso pode estar ligado a um dado macroeconômico que a gente teve hoje. Às 11 horas da manhã saíram as vendas de casas novas de fevereiro, lá dos Estados Unidos, e vieram abaixo da expectativa. Tá pouca coisa abaixo, na minha visão, abaixo do anterior, mas o mercado pode ter visto isso como um sinal de fraqueza da economia americana e ter ficado naquela de recessão. Mas eu não sei, tá? Para mim o movimento do mercado americano hoje foi fraco. Amanhã, às 11 horas da manhã, de novo, teremos um dado macroeconômico extremamente importante, que será de confiança do consumidor, tá? Esse dado é muito importante e eu particularmente acho que ele vir acima da expectativa, que é 106,9, poderia fazer o mercado achar isso ruim, tá? Porque indicaria que a economia está muito forte, a inflação nos últimos dados aí não vieram caindo tanto como o mercado gostaria, tá? Então pode sinalizar para o Fed que talvez a economia dos Estados Unidos não está precisando de mais estímulos, não está precisando de corte de juros ou coisa do tipo, tá? Mas para mim o dia mais importante da semana é sexta-feira, que eu estava achando até que seria feriado nos Estados Unidos, mas pelo que eu vi, em alguns estados em outros não, tá? E no estado de Nova York, onde fica a bolsa, uma das principais bolsas de valores lá, não vai ser, então provavelmente a bolsa vai estar operando sexta-feira, meus amigos. A gente tem núcleo do índice de preço PCI, que é o dado de inflação que o Fed mais olha para decidir se sobe os juros ou não, e também teremos discurso do Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, tá? Então sexta-feira tende a ser um dia tenso para os mercados, tá? E a gente tem que olhar aqui também na análise de sentimento para ver o que está acontecendo. E galera, long short ratio continua caindo aí hoje, né? Até inclusive hoje o long short ratio caindo e o open interest subindo, tal, que é excelente ali para o Bitcoin, é algo muito bom, né? E isso aqui mostra o seguinte: nos últimos dias tinha muitas pessoas compradas, mas o pessoal começou a abrir posições shorts aí nos últimos dias, tá? Desde a sexta-feira que o pessoal tá abrindo posição short, a gente vê aqui o long short rate caindo e o open interest subindo aqui abaixo, tá? Só que o que tá me incomodando um pouco é a taxa de funding na Binance Futures, que tá muito alta, mostrando que talvez a gente esteja tendo alguma pressão compradora nas últimas horas aí, pessoas abrindo posições long, tá? Então a gente tem que ficar atento. Mas no geral, como a gente tem aqui pessoas, a maioria das pessoas estão abrindo posições shorts aí nos últimos dias, pelo menos dentro da Binance, né? A gente vê isso aqui, é o sinal de que as baleias podem jogar o mercado para cima enquanto isso continuar, tá? O pessoal tá apostando na queda e as baleias estão jogando o mercado para cima para liquidar esse pessoal. E indo aqui para o Liquidation Rich Map de 7 dias, galera, eu tinha alertado bastante sobre isso, tá? Tinha muita liquidez acumulando aqui na região de 69, 70 mil dólares. E o Bitcoin foi lá e buscou essa liquidez, tá? Então já consumiu aquela liquidez e o mapa de calor tá mostrando pontos de liquidez surgindo ali na região de 71 mil dólares e na região dos 76 mil dólares, tá? Também tá mostrando liquidez surgindo ali nos 62 mil dólares, mas eu acho que para saber que lado que ele vai buscar, vai depender de ficar acompanhando ali o long short ratio e o open interest, tá? Para o lado que a maioria apostar. Por enquanto, esses pontos de liquidez ali no 76, 72 e lá no 62, para mim são fracos, tá? Não tem uma grande piscina de liquidez aqui em algum dos lados agora para a gente olhar e falar, nossa, o Bitcoin deve ir naquela região. Não tem, tá? Não tô conseguindo ver. Então, por enquanto aqui o mapa de calor mostra que a gente tem aqui liquidez dos dois lados, tá? Ele mostraria que temos mais abaixo, só que tem um detalhe, muita dessa liquidez começou a formar antes da subida do Bitcoin. Essa liquidez é de pessoas que estavam apostando que o mercado iria subir e ele subiu, então essas pessoas acertaram, então muitas delas podem ter fechado suas posições alavancadas apostando na alta, tá? Então, eu não sei se tem toda essa liquidez que mostra que abaixo ali na região entre 62 e 60 mil dólares, tá? Vamos aguardar e ver se forma aí algum ponto de liquidez importante, mas eu já tô vendo aqui nos 71.600 dólares e também lá no 76, tá? Então, caso as pessoas continuem apostando na queda, que é o que elas vêm fazendo aí nas últimas horas e dias, pode ser que as baleias resolvam jogar o Bitcoin até lá nos 76 mil dólares, tá? Então, essa é a situação que eu estou vendo. A gente sabe que em termos de gráfico, né, tem um fundo duplo rompido para cima ali com alvo lá nos 74.700 dólares, então a coisa está confluindo, tá? Se aparecer liquidez aqui acima, tem tudo para o Bitcoin ir lá buscar. E não podemos deixar de falar aqui também da Ethereum, pessoal, uma das criptomoedas aí mais queridas do mercado de criptomoedas, né?
Eu acho o projeto dela bem falho em muitas coisas. É pioneiro, mas eu acho falho. Mas me desculpem, né? Nem todas as pessoas são obrigadas a concordar comigo. Ethereum, meus amigos, rompeu para cima aquele fundo duplo. Tá? Toda hora eu falo topo duplo. Às vezes eu começo a falar. Me desculpem, viu, pessoal? Mas aquele fundo duplo que ela estava formando para cima, meus amigos. E para mim, a Ethereum está fazendo pullback aqui, tá? É aquele movimento que eu sempre falo com vocês. O mercado rompe, depois ele volta para retestar o ponto que ele rompeu. Extremamente normal, tá? A Ethereum só não pode passar ali abaixo dos 3.500, porque aí pode complicar. Mas, graficamente, o alvo desse fundo duplo aqui, se a gente projetar de forma conservadora, tá? Sem exageros, o alvo está ali na região de aproximadamente 3.940 dólares. Tá? Se a gente for um pouco mais ousado, né, e quiser fazer uma projeção aí mais hardcore, o alvo seria nos 4.142 dólares. Tá? Então, tô vendo aí para Ethereum perspectiva de subida nas próximas horas e dias. É o que o gráfico está dizendo, rompeu para cima um padrão de alta. Tá? Temos que falar aqui também da Solana, que é a moeda que o pessoal pede sempre aqui para comentar. Tá? E a Solana, galera, ela tá naquela situação, já bateu o alvo daquele ombro, cabeça, ombro invertido que a gente tinha comentado, e agora ela precisa romper para cima a região ali de aproximadamente 195 dólares. Tá? Se ela conseguir romper, aí ela vai formar um fundo duplo aqui com alvo bem alto, né? Aí ela pode até ir lá no topo histórico ou perto, tá? O alvo desse fundo duplo, tá? Tô falando se ela romper ali os 195 dólares, o alvo está ali na região dos 228 dólares. A Solana ainda não rompeu, ao contrário da Ethereum e do Bitcoin, tá? Outra criptomoeda aí que a gente também não pode deixar de comentar é a BNB, pessoal. BNB tá meio difícil de gráfico aqui nas últimas horas, né? Mas, galera, ela rompeu para cima ali uma flâmula, ou alguns podem preferir olhar como um triângulo simétrico, tá? Eu prefiro nesse contexto como flâmula, com alvo ali na região dos 640 dólares novamente, tá? Então, vejo BNB indo ali, por agora não tem nenhum padrão gráfico novo, ela não perdeu a linha de tendência de alta que ela tinha nas últimas horas aí, tá? Então, BNB segue em tendência de alta por enquanto, até que o mercado mude, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de analisar é a Cardano, galera. Cardano também rompeu para cima aquele fundo duplo que eu comentei no vídeo de ontem. O alvo desse fundo duplo está ali na região de 70 centavos de dólar, tá? Então, Cardano parece que vai para aquela região de novo e ela pode recuar aqui, galera, até a região de 65 centavos novamente. Ela está em 65, né? Mas ela poderia ir até no 64 ali, que não estaria perdido, tá? Poderia considerar isso aí como um pullback. Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de analisar, que o pessoal sempre pede também para falar dela, é a Matic, galera. Matic tá na mesma, né? Tá uma situação parecida com o que o resto do mercado está. Rompeu para cima aquele fundo duplo que eu havia comentado, com alvo lá na região de $1,08. Agora ele está em 1,04, então o Matic está com tudo aí para ir buscar ali a região de $1,08 e subir mais um pouco. Na região de $1,08, aí ela já começa a encontrar resistências aqui, tá? Então a gente tem que aguardar aí e ver. Mas Matic, para mim, tô bullish. Se ela recuar um pouco aqui, normal, tá? Como eu disse, se o Bitcoin fizer um pullback ali e voltar perto dos 69, a maioria das altcoins podem também fazer uma correção, mas não quer dizer que acabou o movimento de alta, tá? A gente continua bullish, a gente continua aí com a perspectiva de valorização para essas altcoins, beleza? Temos que falar de uma aqui também, galera, que o pessoal me pede todo dia. Todo dia. A GIX, tá? A GIX, se a gente olhar aqui no gráfico dela, gráfico diário, ela tinha feito um ombro, cabeça, ombro ali, mas não estava muito definido se rompeu, né? E as altcoins também dependem muito dos movimentos do Bitcoin, tá? Então, muito difícil uma altcoin performar bem ou mal sozinha, né? Vai para onde o Bitcoin for. E aqui na GIX, galera, eu tô com um pouco de dificuldade em ver padrões gráficos, tá? Mas se a gente forçar bem a barra aqui, né? Forçar bastante, a gente vê que ela pode formar, parece estar rompendo para cima, um possível ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Eu particularmente não gosto muito do jeito que esse padrão tá aqui, né? Tá bem estranho. A GIX, ela é uma moeda mestre em formar padrões gráficos aí estranhos, tá? Não, mas eu não sei, tá, galera? Eu não tô conseguindo ver aí um padrão muito claro aqui na GIX, mas o importante é que ela conseguiu romper para cima aí aquela tendência de baixa aí dos últimos dias, tá? Então, pelo menos ela não está mais naquela tendência de baixa que estava ameaçando romper um ombro, cabeça, ombro gigantesco ali no gráfico diário, né? Então, para a GIX, eu sigo bullish, tá? Tenho que falar aqui também das criptomoedas que eu estou em posição, tá? Uma das criptomoedas aí que eu amo é a XRD Radix, né? Que é uma gema. Ela não é mesmo uma altcoin aí
super consolidado, chegou a subir 15% hoje, galera. E o que eu tô vendo aqui no gráfico dela, eu comentei ontem, tá? A GIX estava formando um triângulo ascendente, que é um padrão de continuação de tendência de alta, tá? Se a gente desenhasse aqui no gráfico da Radix, a gente via aí o possível triângulo ascendente, né? E a Radix foi lá e rompeu para cima, na minha visão, rompeu esse triângulo ascendente. E se a gente fizer uma projeção aqui para o alvo desse triângulo ascendente que a Radix rompeu, a gente vê alvo para ela na região ali de aproximadamente 10 centavos de dólar, tá? Então, Radix tem tudo para ir ali nos 10 centavos de dólar, agora ela está a 8. E, galera, a gente tem que ver aqui também os padrões que ela tinha formado recentemente ali no gráfico diário, tá? A Radix tinha rompido para cima um padrão gráfico conhecido como fundo duplo, né? Um padrão de reversão de tendência, ela vinha caindo aí nos últimos meses, o mercado todo subindo e ela ficando para trás, né? E eu tava alertando, galera, Radix a 4 centavos, tá muito barata, tá? Essa moeda aqui tá esquecida, eu falei em vários vídeos aqui no canal e acabou que ela acordou, né? E o alvo desse fundo duplo dela também tá nos 10 centavos de dólar, tá? Então, assim, eu vejo uma chance grande da Radix chegar ali nos 10 centavos nos próximos dias ou horas. Isso, é claro, se o Bitcoin ficar estável, né? O Bitcoin não pode cair para que isso aconteça, para que a Radix consiga buscar esse alvo ali na região dos 10 centavos de dólar, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, galera, que subiu forte hoje, mas devolveu uma boa parte da alta, é a FTM, tá? A Phantom. E eu não me arrependo de ter reposicionado nela neste final de semana, tá? A Phantom rompeu para cima ali no gráfico de uma hora, uma cunha descendente. E, meus amigos, para mim é continuação da tendência de alta, tá? E a Phantom, galera, não é uma moeda que eu olho ela como trade de curtíssimo prazo aí, fazer as operações ali em um dia e fechar no outro dia. Porque o que me chama atenção aqui nessa criptomoeda é o fundo duplo que ela parece ter formado. Tá? Se a gente olhar aqui no gráfico diário dela, parece que ela formou um fundo duplo, padrão de reversão de tendência, né? Ela estava ali em um movimento de queda aí durante 2022, ela se assentou nessa região ali dos 19 centavos de dólar ali durante 2023, né? E ela rompeu para cima um fundo duplo, e o alvo desse fundo duplo para FTM, que é a Phantom, tá ali na região de 2 dólares e 50 centavos aproximadamente, tá? Agora ela está em 1 dólar e 12, meus amigos. Então, assim, acho extremamente promissora essa criptomoeda aí para as próximas semanas ou talvez meses, tá? A gente está falando de mais de dobrar de valor, então um movimento que muitas vezes ele não é rápido. Então não dá para ficar fazendo trade em futures apostando que ela vai dobrar de valor, tá? Esse tipo de coisa costuma não dar certo, porque é igual algumas semanas atrás aí, alguns dias atrás a gente viu o Bitcoin caindo, a maioria das altcoins corrigiram a FTM, inclusive ela pegou meu stop, que eu subi para o preço de entrada, eu tive que reentrar nela nesse final de semana, a coisa mais chata, tá? Se eu tivesse alavancado, por exemplo, poderia ser complicado, tá? Se eu tivesse mercados futuros, eu poderia ficar em apuros aí se eu não tivesse usando stop, se ela revertesse, tá? Então, eu acho que esse tipo de trading dá mais certo no spot, até porque não tem taxa de funding, tá? Para você ficar ali preso na posição, tá? Você pode segurar por vários dias sem se preocupar com taxas de funding, tá? GRT, galera, moeda aí que eu também tô apostando na alta dela, porque ela tem um padrão muito parecido com o da Radix, um fundo duplo, que também ali promete quase dobrar de valor, né? Quando eu peguei ela, do preço que eu peguei ela até hoje, ela já mais que dobrou de valor, tá? Aliás, ela dobrou mais ou menos, quase dobrou, né? Ela chegou a dobrar ali antes do Bitcoin cair, recuou um pouco, mas a GRT, eu vejo aqui no gráfico de uma hora dela, ela tendo rompido para cima uma cunha descendente, tá? Então, vejo aí possibilidade dessa criptomoeda continuar subindo nos próximos dias ou horas. Estou bem bullish para essa moeda. Essa aqui é uma das moedas que eu estou bullish. E outra, galera, que eu comentei ontem, que eu acho que vale a pena ficar de olho, é a Jasmine, tá? Jasmine, galera, ela não teve uma performance aí estrondosa hoje, né? Tá bem paradinha, mas essa moeda, assim como a Radix, ela demonstrou bastante força aí nos últimos dias em que o Bitcoin estava caindo, tá? O Bitcoin estava caindo, fazendo ali fundos, né? Voltou para perto dos 60 mil dólares, mas a Jasmine, assim como a Radix, não, tá? Ela se manteve firme ali, foi só fazendo topos, os fundos foram ficando cada vez mais altos. Isso aqui mostra que ela tá com pressão compradora, tá? Não tem tantas pessoas dispostas a vender essa moeda no momento, mas tem mais pessoas dispostas a comprar do que a vender, tá? Então, ela, na minha visão, se ela conseguir romper isso aqui para cima, romper esse triângulo ascendente, ela pode dobrar de valor, tá? Então, a moeda aqui, na minha visão, pode fazer 100% aí em questão de dias,
se o Bitcoin se manter estável. O Bitcoin nem precisa subir muito, pessoal. Não precisa não. Tá? Se o Bitcoin se mantiver quieto ali nessa região entre 69 mil e 60 mil dólares, se ele ficar nesse range aí, às vezes vai ali no 70, não tem problema, tá? Isso vai ser ótimo para as altcoins. E eu tô bullish aí também na Jasmine. Essas são as criptomoedas aí que eu estou de olho, tá? Uma moeda que o pessoal sempre pede para analisar é a XRP, galera. Tava quase esquecendo aqui da XRP, tá? A XRP também é uma moeda de grande relevância no mercado de criptomoedas e ela parece estar prestes a formar um padrão gráfico conhecido como ombro, cabeça, ombro invertido aqui no gráfico de 1 hora, tá? Parece estar ali tentando romper e o alvo desse ombro, cabeça, ombro invertido que a XRP está fazendo, se a gente fizer uma projeção para cima, tá ali nos 73 centavos de dólar, tá? Então XRP é outra aí que pode subir também nas próximas horas ou dias aí, se o Bitcoin dar uma trégua, se o Bitcoin não cair forte nas próximas horas ou dias, provavelmente a XRP pode buscar os 73 centavos de dólar, beleza? Bem, pessoal, por esse vídeo de hoje é isso. No mais, desejo a todos uma excelente semana, né? Um bom final de segunda-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau!